e a gente vai falar sobre a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR05. Ela estabelece a obrigatoriedade nas empresas de organizarem e manterem em funcionamento uma comissão constituída exclusivamente por empregados, com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, eliminando as possíveis causas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. A fundamentação legal, que é embasado, né, o embasamento jurídico, são os artigos 163 a 165 da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela foi criada com o objetivo de prevenir os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível a atividade laboral com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Ela é composta por representantes do empregador e representantes do empregado, cabendo ao empregador escolher entre os seus funcionários de confiança sua representatividade e aos trabalhadores, por processo eleitoral, escolherem seus representantes através do voto secreto. Então, a gente tem aqui, o empregador, ele vai indicar os seus representantes e os trabalhadores vão eleger os seus representantes. Entre os representantes do empregador, vai ser escolhido, pelo empregador, claro, o presidente da CIPA. E entre os eleitos, vai ser escolhido o vice-presidente. E dentre o indicado ou o eleito, vai ser definido quem é o secretário. Ok? Bem simples. Representatividade de empregador, representatividade dos empregados. Então, algumas atribuições da CIPA bastante importantes, que é identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores e com a assessoria do SESMIT quando houver. O mapa de risco é a verificação e indicação de naquele setor ou naquela sala, naquela área, há o risco físico, químico, biológico, ergonômico, o risco de acidentes. Tá? Para fazer isso, a gente vai ver o PPRA, que vai um pouquinho mais para frente, mas é a CIPA ela que participa ali efetivamente na elaboração. Por quê? Porque são esses trabalhadores que estão sob esse risco e é mais fácil de ser identificado, ok? Vai realizar periodicamente verificações dos ambientes e condições de trabalho que possam trazer risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. Isso auxilia no mapa de risco. Realizar a cada reunião avaliação e cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. As reuniões, o mandato da CIPA, ele dura 1 ano. Então, no início do mandato, já são definidas todas as 12 reuniões, ou seja, 1 a cada mês. E nessas reuniões são trabalhadas essas questões de saúde e segurança do trabalhador. Vai também divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Vai requerer ao SESMIT, quando houver, né? E se no caso não há, vai requerer ao empregador a paralisação de máquinas ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, a CIPA, ela não tem autonomia para poder chegar e falar assim, para tudo, né? Mas ela vai indicar que naquele lugar está tendo algum problema, ela vai indicar para os membros do SESMIT ou para o empregador, no caso, qual que houver na empresa, tá? Vai divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como a cláusula de acordos de convenções coletivas, que é tudo relacionado à segurança e saúde no trabalho. E vai participar anualmente, em conjunto com a empresa, das campanhas de prevenção da AIDS. Participar em conjunto com o SESMIT, quando houver, ou com o empregador, né, da análise das causas de doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de soluções para os problemas identificados. Vai requisitar ao empregador
e analisar as informações sobre questões que têm interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. Vai requisitar a empresa a cópia das cartas emitidas, porque quando você tem essas cartas, você verifica quais são os setores onde há mais acidentes, né? Onde há mais doenças ocupacionais. Então, é mais fácil de se trabalhar. Promover anualmente, em conjunto com o SESP, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Com relação às reuniões da CIPA, elas são planejadas, né, no início do mandato, então uma por mês, e elas podem ocorrer de dois tipos. A gente tem as reuniões ordinárias, que ocorrem mensalmente, segundo o calendário anual, né, das reuniões pré-estabelecidas no início do mandato, e a gente tem as extraordinárias, que são realizadas quando ocorre algum acidente que resulta em lesão grave ou grande prejuízo, ou quando ocorre alguma denúncia relacionada à questão do trabalho. Então, essas são as extraordinárias. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição, tá? Então, você pode se candidatar, é eleito e pode candidatar de novo. Depois você tem que esperar pelo menos 1 ano e depois você pode candidatar de novo. E é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após seu mandato. Então, tem uma estabilidade aí de 2 anos, né? 1 ano do mandato, mais 1 ano. Se o cara se candidatou e não foi eleito, a estabilidade dele é só no período até a eleição. Se ele não ganhou, ele perde aquela estabilidade, ok? O membro titular perderá seu mandato sendo substituído por suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativas. Para o caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador vai indicar um substituto em no máximo 2 dias, tá? E o ideal é que seja um membro da CIPA. Em se tratando de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre os seus titulares e também em 2 dias úteis. A CIPA não poderá ter um número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do seu mandato, tá? Dos seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, a não ser quando, é claro, há encerramento das atividades do estabelecimento. Então, vamos pegar aqui na região, vamos supor que esses trabalhadores que são temporários, né? Então, ocorreu ali a formação da CIPA baseada naquele número de funcionários que tinha naquela época. Terminou ali a colheita, por exemplo, alguns empregados foram mandados embora. Então, reduziu nos funcionários, mas não pode reduzir o número de membros da CIPA. Ok? Então, não pode mexer. Com relação ao processo eleitoral. As eleições para a escolha dos representantes dos trabalhadores deverão acontecer até em 60 dias antes do término do mandato que tem em curso. Então, começa 2 meses antes do final do mandato. Cabendo à empresa estabelecer mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional. Então, aqui, ó, processo eleitoral. 60 dias antes, convocação da eleição. 55 dias antes, vai ser constituída uma comissão eleitoral. Então, o empregador tem que constituir essa comissão eleitoral. 45 dias, publicação da divulgação no edital. 30 dias antes, inscrição dos candidatos. 15 dias, início das eleições. Terminou o mandato, tá? Toma posse ali, primeiro dia útil, os novos membros da CIPA. Lembrando que a partir da inscrição, tá? Todo mundo que se inscreveu tem estabilidade. A partir daqui, só aqueles que foram eleitos ou os suplentes que vai ter estabilidade, ok? Aí vai ter um treinamento,
para os membros da CIPA, tanto para os eleitos quanto para os suplentes. Ah, mas eu fui reeleito, ele vai participar do treinamento de novo. Tá? Se ele for reeleito, ele tem que participar desse treinamento. Então, algumas coisas são abordadas nesse treinamento. O estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como os riscos originados no processo produtivo da empresa, a metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho, noções sobre acidentes e doenças de trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes naquele local de trabalho, né, naquela empresa, noções sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, e medidas de prevenção, noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho, de medidas de controle de risco. Então, tudo são noções, mas são muito importantes serem trabalhadas. A organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Então, tudo isso vai ser trabalhado no treinamento, tá? E o treinamento terá uma carga horária de 20 horas, no máximo 8 horas por dia, pode ocorrer durante o expediente normal da empresa. Não, o cara trabalha durante o dia, mas o curso vai ser à noite. Tá, isso vai contar como hora extra para ele, ou ele não trabalha durante o dia e assiste às aulas no horário da noite. Então, vai entrar essas 20 horas, vai entrar dentro da carga horária do funcionário, ok? E o mesmo poderá ser ministrado pelo site da empresa ou por uma empresa contratada. Então, por pessoas capacitadas para poder dar esse treinamento, tá? Agora, com relação ao dimensionamento da CIPA. Então, quais são os efetivos, quais são os suplentes? A gente tem o quadro 3. No quadro 3, a gente olha pelo CNAE, né, que é a Relação de Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Então, aqui, ó, se a gente pegar o CNAE aqui, ó, para uma empresa onde a gente tem comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário. Então, a gente tem aqui, ó, C1. Então, pelo CNAE, lá no quadro 3, é C1, 85 funcionários. 85 funcionários, C1, a gente vai ter um efetivo e um suplente. Então, isso significa que a gente vai ter um membro efetivo e um membro suplente eleito, um membro efetivo e um membro suplente indicado. Então, no total, 4 membros, 2 eleitos, tá? Pelos funcionários e 2 indicados, sendo um que vai ser efetivo e outro suplente. Ok? Aí, só vai estar como membro da CIPA 2 inicialmente. Que um deles vai ser o presidente e o outro vice-presidente. E um deles vai ter que trabalhar também como secretário. Entendido? Viu que é simples? Então, ó, a gente olha no CNAE qual que é o grupo. Olhou o grupo, vem no quadro 1 e olha qual que é a quantidade de efetivos, qual que é a quantidade de suplentes. E a mesma coisa vale para eleitos e para indicados, a mesma quantidade. Beleza? Então, alguns detalhes. Membros da CIPA, trabalha muito, muito mesmo. Tá? Tem que fazer verificações, é dentro do horário de trabalho, ele não vai ter aumento de salário por causa disso, porque ele é membro da CIPA, ele vai ter só muito serviço. Normalmente quem entra para a CIPA é porque gosta realmente desse tipo de atividade. Então, se alguém falar assim, eu queria ser membro da CIPA, analisa se essa pessoa tem capacidade para isso. Ok? A única vantagem é que ela tem uma estabilidade no serviço, e com isso quando é eleito, não quando é indicado, porque o indicado pode ser mandado embora, tá? No mais, crianças, é isso.